falamos hoje, né? A gente acabou de apresentar uma receita incrível, sem glúten, sem lácteos. A gente sabe que não é só pela sensibilidade, às vezes uma alergia, uma intolerância. A gente sabe que algumas questões aí podem estar envolvidas de forma individual. No entanto, existem dietas da moda que, de acordo com o nosso convidado, podem prejudicar o nosso aparelho digestivo. Então a gente vai conversar com o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rodrigo Barbosa, mais uma vez. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Hoje estamos aqui, né, sentadinhos na nossa poltroninha para bater papo. Porque esse assunto, quem que não se interessa por isso, né? Falar de dieta da moda é sempre muito polêmico, porque a gente tem que entender muitas vezes o que quer dizer essa dieta da moda, né? O que é a moda? O que a gente preza em primeiro lugar quando a gente fala de dieta, né, doutor? É isso. Primeiramente, eu adorei esse nosso layout aqui, o banquinho. Legal, achei que deu uma intimidade legal pro bate-papo. É. E é muito o que você falou, Carol. As dietas vão ciclando moda, né? A gente teve a época da cetogênica, Sim. e depois veio dieta do ovo, dieta da sopa, enfim, dieta disso, dieta daquilo. Agora tá na moda da dieta do ovo. Do ovo, é. Dieta anti-inflamatória, dieta do cortisol, e a gente vai sempre rodando a dieta da moda. E as pessoas esquecem que, na verdade, dieta, que inclusive do latim, quem tiver em casa pode jogar no Google, dieta significa modo de vida, na origem de sua palavra. Então nós temos que ter um modo de vida saudável e equilibrado. Tá. Então não acredito que você ter uma dieta absurdamente restritiva em algum tipo de alimento seja saudável jamais, a menos que com uma finalidade específica e por um tempo curto, limitado. Tá, e com Mas acompanhamento médico. E com acompanhamento médico, nutricional, com o nutricionista, muitas vezes inclusive com acompanhamento de psicólogo, porque às vezes existe ali uma dismorfia corporal associada, né? Aquela pessoa que muitas vezes ela tá com um corpo bom, ela tá com uma avaliação física boa, mas ela não vê aquilo. Então acho que tem muito para ser entendido de como nós vivemos, porque como eu falei, dieta vem do latim, que quer dizer modo de vida. E aí a gente já vai explicar um pouquinho o que essa restrição alimentar pode causar quando a gente pensa nessa questão gastrointestinal, mas a gente foi ouvir as palavras de uma psicóloga, que é a Carolina Medeiros, e ela fala um pouquinho de compulsão, que entra exatamente nessa parte também, né, do nosso assunto. Dá uma olhada. Boa tarde, pessoal da TV Gazeta. Eu sou Carolina, sou psicóloga do Instituto Maccabi e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre os impactos de uma dieta restritiva na saúde emocional. De base, para todo mundo, todas as pessoas, diante de uma dieta restritiva, elas vão sentir pelo menos um estresse em decorrência da mudança na rotina. A comida, ela tem um papel cultural. O nosso gosto alimentar tem a ver com a nossa cultura. Se a gente entrar numa dieta restritiva de escorpiões, baratas e formigas, não vai ser problema nenhum pra gente, porque isso não tá na nossa cultura. Então, a gente associa a comida à nossa rotina, à nossa vida normal, ao nosso bem-estar, ao afeto. A forma como aquela comida entrou na nossa vida tem um quê afetivo. E quando a gente restringe algum alimento, a gente não sabe, ou a pessoa que restringe, né, não sabe o que significa aquele alimento para quem tá deixando ele. Muitas vezes nem a gente mesmo sabe os alimentos que carregam maior carga afetiva para nós. É verdade, muitas pessoas não conseguem associar, né, o quanto o seu bem-estar, o quanto a sua rotina, a sua percepção de segurança, de normalidade está atrelada à alimentação. Até que entra numa dieta restritiva que vai tirar alguma coisa específica dali, como por exemplo, um pãozinho, né? E aí essa pessoa vai ficar mais estressada, vai passar o dia sem saber o que está acontecendo, o que está faltando nesse dia. E aí, veja lá que era o pãozinho que foi retirado, que lembrava aquela vida inteira, né, que ela se acostumou a comer o pãozinho. Para quem tem histórico de compulsão alimentar, a gente tem uma frase que a gente usa muito com os pacientes que tratam compulsão no consultório, que é: restrição leva à compulsão. Isso porque o nosso cérebro não consegue não pensar em alguma coisa quando a gente coloca, né? Então, por exemplo, não pense num brigadeiro. Brigadeiro é tudo que você vai pensar. Então, quando a gente fala que não pode, que não deve, todo mundo já sabe que o nosso cérebro vai exatamente lá e é isso que ele vai focar, é isso que ele vai direcionar a energia. Então, o melhor caminho para uma dieta saudável é você ressignificar a própria comida em si.
O que a sua comida traz para você? Sua comida te nutre? Ela te nutre afetivamente também? Como é que a gente pode colocar afeto na comida que é saudável? As crianças de hoje em dia estão tendo sorte porque a gente está associando afeto a brócolis, a frutas, a alimentação muito mais saudável. Mas antigamente a gente não pensava muito nisso. Então o afeto estava ligado ao brigadeiro, à coxinha, ao cachorro quente. E aí quando a gente se vê precisando retirar esses alimentos do cardápio, o nosso cérebro começa a achar que a gente está em perigo e entra em estado de alerta. Então a gente precisa refazer essa associação. Associar boas comidas a bons afetos, a boas memórias afetivas, para que a gente consiga entrar num ciclo de alimentação saudável em que a gente se sinta também nutrido afetivamente. Adorei, obrigada, viu, Carol? Um beijo pra você. Você encontra o trabalho da Carolina Medeiros, psicóloga, no @Instituto Maccabi, tá? Instituto Maccabi, obrigada, viu? Agora o negócio é o seguinte, vou lá e já volto, doutor, pra gente falar de um assunto importante, que ela falou da questão da compulsão, e aí logo vem na cabeça o que tá rolando lá no Big Brother. Não tem como, né, a gente não tocar no assunto, não adianta. Quando tá rolando esse tipo de reality show e questões assim, a gente fala sobre, né? E isso serve como alerta e um monte de coisa. Graciane Barbosa parece que, né, deu uma escorregada ali, parece que tá comendo um pouquinho mais que antes. Até o doce, né, Glaucia e tal. Então, e aí entra exatamente nesse ponto que você falou. Às vezes a falta do nutriente acaba dando uma hora um surto. Sim. Que a pessoa não para de comer. E é muito importante entender, né, que muitos desses atletas de alto rendimento que adotam dietas hiperproteicas, elas não são apenas hiperproteicas, elas vêm com outros nutrientes que eles usam de modo exógeno, como por exemplo, suplementos vitamínicos, suplementos de carboidrato para durante o treino, para estimular a secreção de insulina e assim melhorar a constituição de massa muscular. E aí, na ausência desses suplementos que ela não está conseguindo ali tomar dentro da rotina, vai acabar desencadeando a necessidade do corpo de ir buscar fora. Sim. E aquilo ali está dentro de um acompanhamento que ela tem nutricional para ter alta performance. Tem dentro daquela situação fica mais difícil. Manda mensagem pra gente, quem quiser saber mais sobre isso, no @VocêBonitaTV. Vamos lá, doutor, estávamos falando então da questão, claro que a gente sabe também que muita gente que está ali exposta na mídia, fazendo algumas dietas restritivas e dietas da moda, tem então profissionais por trás que recomendam, que cuidam e tal. Então é importante que a gente diga isso, porque às vezes as pessoas olham, que nem no caso da Virgínia, e o ovo, então não sei quantos ovos, aí a pessoa começa a comer e não tem noção. Pois é, eu acho que é um grande perigo, né? Porque se você não tem um acompanhamento e você está seguindo, por exemplo, e hoje está muito comum, né? As pessoas vão na inteligência artificial, no Gemini, no ChatGPT, pedem uma dieta. Me dá a dieta do ovo. É muito perigoso, porque ali vão faltar nutrientes, como a própria menina do NatoCap falou, que vão faltar nutrientes, vai derrubar seu cabelo. Ali você vai entrar numa dieta super restritiva e vai piorar o seu estresse. E esse estresse pode desencadear, por exemplo, um problema de síndrome do intestino irritável, que está totalmente relacionado ao eixo cabeça-intestino. Então, a gente tem que ter cuidado para tentar trazer para o corpo com qualidade o mínimo necessário para que seu corpo funcione muito bem. Então, se você restringir muito uma dieta, alguma coisa pode faltar. Eu vou colocar na tela, que eu acho que a gente tem uma tela agora, dos principais problemas que podem surgir quando a gente não leva em consideração isso que o doutor está falando. Então, uma constipação, um desequilíbrio na microbiota intestinal, inflamações crônicas e síndrome do intestino irritável. Doutor, já tinha dado até um spoiler, né, do intestino irritável. Mas eu queria que você explicasse pra gente, então, por exemplo, quando a gente fala de dieta da moda, o que você acha da dieta cetogênica? Vou te colocar algumas questões. A dieta cetogênica, como uma estratégia de perda de peso de curto prazo, pode ser uma dieta interessante, desde que você consiga trazer uma suplementação adequada. Por exemplo, é uma das dietas que mais causa constipação, porque você está comendo ali gordura e proteína e está faltando o quê? Fibra. Entendi. Então, nós precisamos trazer para dentro de uma dieta cetogênica algum suplemento de fibra ali complexa, com fibras solúveis e insolúveis, que você consegue muitas vezes colocar na água, pode colocar até no alimento, para dar aquela suplementação e fazer o teu intestino funcionar melhor. Estimular a microbiota, que é outra coisa que também pode haver dentro da dieta cetogênica, né? O desequilíbrio da microbiota intestinal, que hoje, inclusive, está muito na moda, que nós chamamos de SIBO, que é a síndrome do supercrescimento bacteriano do intestino delgado.
Então são várias pequenas alterações que podem ser causadas, mas que podem ser contornadas mesmo numa dieta restritiva e muitas vezes sem nem mesmo você precisar aumentar o número de calorias que você ingere. Porque quantas e quantas fibras nós não temos hoje disponíveis no mercado aí? Outra coisa, suplementos vitamínicos. Você pode estar perdendo ali dentro de uma dieta cetogênica, porque você está se privando de alguns carboidratos mais complexos, ricos em algumas coisas. Entendi. Você pode trazer uma outra suplementação. Então, tudo tem que estar muito amarrado dentro de um regime restritivo. E, doutor, pensando na questão da suplementação, ela pode ser maravilhosa, mas nem tudo para todo mundo, Sim, né? nem De tudo forma pra todos. individualizada. Agora, que outra dieta que você já viu, né, que as pessoas têm feito, que você acha que é algo que pode ser perigoso? Olha, eu acho que essa dieta do ovo, que praticamente é um tipo de dieta cetogênica, se você for fazer uma análise muito fria daquilo. Claro que você vai colocar ali dentro dessa dieta que está sendo preconizada na mídia. Eles colocam alguns carboidratos mais complexos ali, um pouco de brócolis, um pouco de batata doce, mas é tudo muito pouquinho. Então, a dieta do ovo é uma das que a gente se preocupa um pouco. Existe uma outra dieta também que as pessoas estão falando bastante, que é a dieta do cortisol, né? Que então, dieta é essa? Não, peraí, me conta já. Vocês já ouviram falar dieta do cortisol? Que história é essa de dieta do cortisol, doutor? Você não viu essa dieta? Tava super viralizando nas redes sociais. Oh, meu Inclusive, estão falando até num detox de dopamina, também falam muito nas redes sociais. Gente, que medo. E assim, na verdade, nada mais são do que medidas para melhorar alguns índices de qualidade de vida, como qualidade do sono, como disposição. E é uma dieta da moda que nada mais é do que ele reduz a quantidade de calorias com alimentos ricos em vitaminas e proteínas de alta qualidade, com a redução da quantidade de exercício físico, que supostamente vai reduzir os níveis de cortisol e níveis de estresse do corpo, reduzindo assim a inflamação. Porém, pessoal, não existe de fato na nutrição, né, uma dieta formalmente conhecida como dieta do cortisol, mas é uma dieta que preza por um equilíbrio alimentar. Então, assim, não é uma dieta que não é interessante de você conhecer os preceitos, por mais que não sejam tão científicos, porque eles pregam diversidade alimentar. E eu acho que a diversidade alimentar é que tem que ser a verdadeira dieta. Você ter um enriquecimento de tudo aquilo que você come ao seu redor, escolhendo bem a quantidade de carboidratos, escolhendo bem a quantidade de proteínas, gorduras saudáveis principalmente, para que você tenha aquela fonte diversificada e complete tudo que o seu corpo precisa, sem a necessidade de você estar suplementando de tudo um pouco. E passando fome, enfim, né, vivendo de uma forma assim, que é aquilo que a gente falou no início, da restrição que gera um problema, da pessoa ter muita fome, isso gerar uma compulsão, ou ela restringir um alimento, mas ficar querendo aquele alimento. O corpo sempre quer o que lhe falta, né? Então, por exemplo, eu vejo muito isso nos meus pacientes bariátricos, por exemplo. Alguns pacientes bariátricos vão passados anos da cirurgia, eles se pegam querendo comer o tempo todo. Por quê? Porque estão comendo errado. Entendi. Porque muitas vezes o paciente da bariátrica ele não absorve tão bem o açúcar e ali o corpo está estimulando a insulina, vai caindo o açúcar. Essa queda do açúcar vai fazer com que ele queira comer mais e mais e mais e mais vezes. O corpo sempre quer o que está em falta. Entendi. E restringir muito uma pessoa que tem fome emocional, por exemplo, vai acabar levando ela a comer errado. Então, como a própria Carol falou, que inclusive falou muito bem, a gente tem que ter muito cuidado com dietas restritivas e ter estratégia, entender quantas calorias cabem ali e qual é o tempo que você vai conseguir adotar aquelas regras, porque senão você vai acabar piorando, vai acabar engordando muito mais num futuro próximo. Sem dúvida. E a dieta líquida? Uma semana só de suquinho no almoço e sopinha à noite. Bom, eu particularmente acredito que se não houver uma indicação formal, como no caso, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, onde a gente vai precisar por uma segurança de vida do paciente, porque se ele escapar daquela dieta pode abrir um grampinho da cirurgia e ali prejudicar a vida do paciente, eu acredito que você ficar apenas em dieta líquida, por mais rica e diversa que ela seja, não é saudável, porque algumas coisas o corpo precisa para funcionar bem. E parece bobagem, mas não é. Por exemplo, mastigar. Mastigar é uma das coisas que mais estimula a secreção de bons hormônios no corpo. Então, mastigar faz parte da digestão.
Tá. Faz parte do funcionamento do intestino. Então, por mais que você, por exemplo, tenha uma dieta que você está suplementando fibra e você está com bastante líquido ali, certamente vai faltar um pouco de gordura e o fato de você não estar mastigando, o intestino vai funcionar muito menos. Então, eu não recomendo esse tipo de dieta. Acho que normalmente vai faltar nutrientes de alguma forma e acho que você precisa ter uma adequação. Por mais que você queira ter um emagrecimento super, ultra, mega, hiper rápido, não vai ser saudável para você. Então, tem que haver equilíbrio na vida. Tá certo. E depois você não consegue levar isso para frente e aí volta a ganhar peso. E né? é rápido, Então... ganha rápido. Tem perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Aproveitem. Olha lá. Obrigada, Salete. Um beijo. Déficit de vitamina D realmente atrapalha no processo de perda de peso? Essa pergunta é boa demais. Essa é uma pergunta muito boa, mas que a resposta é não. Perder peso é numérico. Né? Se você come mais do que o seu metabolismo, que você consegue inclusive calcular de maneira muito precisa através de uma calorimetria indireta, você vai engordar. A falta de vitamina D vai trazer várias consequências para o corpo, né? Mau funcionamento de várias áreas. Então, sempre que existe um déficit de vitamina D, ele deve ser reposto para que o corpo funcione de maneira geral melhor. Mas isso não vai fazer com que você emagreça mais ou menos. Isso pode melhorar a sua imunidade, pode melhorar a sua disposição. Mas o emagrecimento em si, não, porque o emagrecimento é numérico. E é diretamente ligado à quantidade de massa muscular e de massa de gordura que você tem. Quanto maior a massa muscular, maior o metabolismo. Quanto maior a massa de gordura e menor a muscular, mais lento é o metabolismo. Tá certo. Tem mais perguntinha para o doutor? Olha lá. Obrigada, Poliana. Um beijo. De que forma dietas restritivas podem afetar, então, a saúde mental? Como garantir um equilíbrio psicológico durante essa implementação? Acho que ela quer dizer quando ela tem uma indicação de realmente perder peso e ter que entrar, né, numa restrição alimentar por causa disso. É uma configuração muito complexa, né? Porque você entrar dentro de uma restrição já te gera ansiedade. Você já fica com aquela necessidade de você passar por um doce e dar desejo. Você passa por uma coisinha e dá desejo. Então, dentro das restrições, a gente tem que buscar sempre alimentos que tenham muita carga de proteína e um ritmo de digestão mais lento para que você tenha mais saciedade e gere menos ansiedade. Então, eu acho que essa é uma boa estratégia. Estar preparado também, ter ciência das fases que teu corpo vai passar dentro desse processo, vão te dar ciência e autocontrole para que você passe por determinadas situações sem sofrer tanto. Sim. Então, eu acho que preparação também é uma coisa muito importante. Você gosta do low carb, doutor? Eu acho que eu nunca te perguntei isso, de um equilíbrio ali. Eu acho que a dieta low carb, olha, tanto o jejum intermitente quanto o low carb são todas estratégias que podem ser muito benéficas dentro de uma estratégia de plano alimentar, desde que esteja sob orientação de um nutricionista, de um nutrólogo, e que você consiga estabelecer aquilo dentro da sua rotina. Algumas pessoas se adaptam, outras não se adaptam. O importante é encontrar qual que é o melhor caminho para você ter um estilo de vida saudável. E sempre fazer os exames certinho para ver, porque hoje, graças a Deus, essa parte do check-up que a gente faz e dosar vitaminas e minerais é simples, né? E dentro dessa área dos exames é o que tem o menor custo. Sim. A gente pode colocar dessa forma, né? E outra coisa que é bem importante também falar, além do acompanhamento dos exames, ver se as vitaminas estão em dia, né? Estão em níveis bons. Eu acho que é muito importante as pessoas que estão pensando em fazer uma dieta, estão ali se programando para perder peso, entender que não existe vida saudável sem exercício físico. Então você tem que estar associado sempre a um plano alimentar restritivo ou mesmo para ganhar massa, tem que ter um exercício físico associado para que você tenha uma vida saudável e ganho de massa muscular e assim podendo comer mais no futuro. O corpo precisa de movimento, né, doutor? Vou te agradecer mais uma vez. Gente, doutor Rodrigo Barbosa, cirurgião do aparelho digestivo, está sempre com a gente, dá uma aula, então eu vou deixar o contato para vocês, para quem quiser saber mais, lá no Instagram dele, é o @doutorabreviado Rodrigo Barbosa, tudo junto, @doutorabreviado Rodrigo Barbosa, tudo junto, lá você encontra todo o trabalho, manda mensagem para ele também. Obrigada sempre, viu?